O grupo vem incidindo no âmbito nacional e internacional já há bastante tempo, como disse, foi criado em 2009 e há mais de 10 anos a gente acompanha as negociações internacionais sobre o clima, principalmente a COP, a COP Clima, mas não só, também a gente também acompanha a COP Biodiversidade, faz parte da nossa missão promover formações com lideranças comunitárias e movimentos sociais do campo e da cidade sobre alguns dos temas que nós vamos tratar aqui hoje. Então, dito isso, a gente está com o horário apertado, para não me alongar muito mais, eu gostaria de passar a palavra para o Thomas Trauman, que hoje vai ser o mediador dessa conversa e vai nos apresentar a mesa. Muito obrigada e boa discussão para todos nós. Obrigado, Tatiana. Bem-vindos a todos. Eu acho que é uma coisa muito boa poder falar sobre o que vai vir da COP. Eu acho que essa COP é extremamente importante. A gente vai ter, acho que, um bom tema aqui para pensar sobre quais são os pontos que a pauta que está dada oficial da COP e a pauta que pode ser coberta da COP, que é, digamos dizer, a pauta muito mais realista de problemas ambientais que a gente está assistindo. Só para algumas coisas muito claras, o que a gente pretende fazer aqui? Vão ser 10 minutos de apresentação. A gente quer ser muito rigoroso no horário, a gente sabe que todo mundo, isso é no meio da tarde, as pessoas têm outras agendas. Tentarei ser muito claro em relação a isso. As apresentações terão 10 minutos cravados, eu espero que todo mundo respeite. Depois nós vamos abrir para conversas, para interações e perguntas, mas eu queria que elas se limitassem a 3 minutos apenas, exatamente para que as coisas fluam e não virem uma grande plenária. Contra plenárias, mas só não é esse o momento. Bem, para começar, me apresentar, eu sou jornalista, já fiz um monte de coisa na vida, fui ministro, sou coordenador do futuro curso de comunicação social da Fundação Getúlio Vargas, que a gente abre ano que vem, sou pesquisador de redes sociais, e tenho aí há muito tempo que eu tenho uma cobertura ao meio ambiente, e eu agora estou, digamos, religando nesse momento. Algumas que eu vou falar um pouco mais depois. Com a gente também está a Maureen Santos, que é coordenadora do Grupo Nacional de Assessoria da FASE, professora também do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio. A Maureen vai falar especialmente do que está em jogo na COP. Eu acho que é o grande guarda-chuva para a gente entender o que a gente vai enfrentar agora em novembro. Depois vem a Camila Moreno, que é da Humboldt University da Alemanha e membro do Grupo Carta de Belém, e é coautor A Métrica do Carbono, Abstrações Globais e Espectricídio Ecológico, que vai falar sobre florestas frente ao desmonte socioeconômico do Bolsonaro, que é digamos, o tema mais forte e mais cru que a gente está enfrentando nesse período. O Rabelo está parabenizando. E eu só vou avisar que a Camila vai ter que sair logo depois da apresentação dela, então as perguntas para a Camila, bem especificamente no horário, logo ao final da apresentação da Camila, e depois a gente volta para a nossa programação normal, que é com o Wilton, e o Wilton ele vai nos falar sobre comunidades tradicionais, como as comunidades tradicionais estão vendo a COP26, o Wilton, que é coordenador da Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, o CONAC. Aí a gente abre, faz um debate que eu espero que seja proveitoso para todos. E a gente espera terminar às 15h30 para que todo mundo possa voltar para suas lidas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essa COP, o que essa COP tem de diferente das outras. Bem, vamos lá. Essa COP ela é a primeira pós-pandêmica, mas ela é a primeira no retorno dos Estados Unidos. Eu chamo essa grande COP do greenwashing. O que nós vamos assistir vai ser tudo que a gente viu de greenwashing
multiplique por 10, porque vai ser essa COP. A apresentação do mundo vai ser, então, os atores, e eu vou começar pelos Estados Unidos, quer dizer, a volta dos Estados Unidos para a COP, olha só como esses white saviors estão vindo para salvar o mundo. Isso é fundamental para o projeto Biden. Isso é, assim, a COP se tornou... Eu tive em Washington na semana passada para algumas apresentações lá. É a prioridade, tanto, não obviamente, também no Departamento de Meio Ambiente do Kerry, também dentro do Departamento de Estado. A coisa mais importante que se discute dentro de política externa americana é essa COP de Glasgow. Os americanos vão se recolocar dentro dessa discussão e como isso vai fazer com que os Estados Unidos consigam transformar tanto esse discurso nacional, o discurso internacional, como um discurso interno. A COP faz parte dessa política do Biden, ali fez um enorme projeto de reindustrialização nos Estados Unidos, que está sendo cortado pela metade pelo Congresso, uma reindustrialização verde, com muitas, mas que essa é a base e isso que é a lógica aqui do Partido Democrata a partir de agora. Quer dizer, é um discurso que vai ser um discurso muito mais à esquerda do que o Partido Democrata está acostumado, do que a gente viu no governo Obama, do que a gente, inclusive, viu no governo Clinton, porém, as conhecidas americanas. Mas, nisso, voltar como um ator importante, voltar como um protagonista na discussão ambiental é fundamental para o governo Biden. Só para vocês saberem, dentro desse plano de infraestrutura, essa semana eles tiveram que fazer um corte muito violento no plano. O plano era de 2,5 trilhões, vai ficar em 1,5 trilhão. Eu sei que para a gente, trilhão, depois de algum momento, você fala assim, esquece, qual é a diferença? Bem, a diferença é que eles vão eliminar o consumo de carvão, que um dos projetos iniciais do governo Biden era eliminar todo o uso de carvão, de usinas de carvão, a partir de 2050. Graças à pressão dos senadores da Virgínia Ocidental, isso não vai acontecer. Senadores democratas, é importante destacar. Mas, de qualquer forma, só para entender que boa parte da cobertura internacional vai estar focada no retorno dos Estados Unidos, com isso, na diferença em relação ao governo Trump, na diferença disso como o mundo está feliz com o retorno dos americanos e como os americanos podem agir como promotores de uma nova política industrial verde. Então, a gente vai assistir muito isso começa agora, eu acho que é muito importante entender que todas as COPs nunca terminam, né? Quer dizer, ou seja, a gente ainda está falando de Hague, às vezes a gente ainda está falando de Paris, quer dizer, as COPs elas têm essa característica de estarem sempre, as suas agendas elas não terminam no seu próprio. O evento ele na verdade ele é como se fosse uma pedra jogada no rio, ele vai se multiplicando e criando novos ciclos. Qual é a discussão internacional que vai vir para essa COP? Vai vir a discussão do capítulo 6, que, obviamente, vocês sabem como isso está colocado, que isso, obviamente, é o tipo de visão, tipo de projeto a ser visto por todas as outras formas. Como que a visão que os americanos querem tentar dar a essa COP, e eu acho que boa parte da mídia internacional vai tentar dar para essa COP, como que companhias e governos estrangeiros podem usar os créditos de carbono e usar as negociações de carbono para financiar projetos florestais e financiar projetos de manejo ou projetos de preservação de floresta em pé ou mesmo de populações ribeirinhas e populações indígenas. Isso vai ser quer dizer, a ideia dos grandes números vai estar muito jogada em relação a como que vai ser delegado o capítulo 6 e como os Estados Unidos vão jogar. Acho que isso é uma coisa importante entender
sobre a visão internacional. A segunda questão de greenwashing, que é importante entender, chama-se os empresários brasileiros. Por quê? Porque a visão clara em relação... Quer dizer, o governo Bolsonaro ele é pária. A história de que o governo Bolsonaro virou um pária internacional, ela não é uma piada, ela é real. E ela é tão real que vai ficar ruim para os negócios. Quer dizer, ela é para qualquer empresa, ela pode ser ruim tanto para a Natura, mas ela também é ruim para as Havaianas. Então, essa coalizão dos grandes empresários, ela é uma coalizão que ela tenta colocar como a parte do governo brasileiro, como se ela vai tentar fazer negociações à parte do governo brasileiro e assumir compromissos à parte do governo brasileiro. Isso é o segundo greenwashing muito importante que a gente vai ver em Glasgow. Quer dizer, essa coalizão de empresas anunciando compromissos ou anunciando posições como se fossem capazes, alguns são, não vou entrar aqui, como se eles pudessem dar garantias de responsabilidade ambiental e responsabilidade social à parte dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro. A gente vai ver muito isso, tem alguns órgãos de imprensa que nós todos sabemos funcionam quase como correia de transmissão dessa lógica, mas a gente vai assistir muito, por exemplo, mas o exemplo mais que é o projeto da JBS sobre rastreamento de carne em todo o seu processo. E quem acompanha um pouco de rastreamento sabe que isso mesmo com todo o mundo, é no mínimo muito difícil. Em média, só para contar uma história, em média, entre o bezerro e até o frigorífico, isso é um processo de, em média, 18 donos diferentes, que a se pretenda fazer isso é uma coisa que ela garantir que nenhuma desses animais tenha sido passado por áreas em litígio, ou áreas desmatadas ilegalmente, ou áreas que tenham situações de trabalho análogo à escravidão, no mínimo no mínimo deve ser visto com algum tipo de dúvida. Mas não tenha dúvida nenhuma que fará uma enorme anda desse seu projeto durante o período de Glasgow. Só estou dando um exemplo, como posso dar exemplo da Vale, como posso dar exemplo de outras grandes companhias brasileiras que vão tentar usar Glasgow como uma plataforma greenwashing. Outro greenwashing importante, governadores, consórcios dos governadores. De novo, eles usam a questão de que, como o governo Bolsonaro é inconfiável, qual é a intenção básica dos governadores? Conseguir financiamento via um novo fundo, um fundo da Amazônia revisitado, um acordo específico com o banco, um acordo específico com o governo da Noruega ou qualquer outro governo, mas que repasse verbas para projetos ambientais financiados dirigidos pelas secretarias de meio ambiente. Todo mundo que trabalha, que tem um pouco de acompanhamento, sabe que seria impossível a gente ter esse aumento de desmatamento apenas pela cumplicidade federal, né? A cumplicidade do governo é importante, no sentido do governo federal, logicamente é importante, mas se não houvesse mínima conivência das polícias militares e das secretarias estaduais de meio ambiente, isso não aconteceria nesse grau de velocidade. Mas, enfim, o fato e qual é a questão interessante aqui, importante entender, a maior parte dos governadores que hoje estão no consórcio estão renunciando aos seus cargos em abril para serem candidatos. Portanto, eles têm uma pressa muito grande de conseguir fechar contratos o mais rápido possível, conseguir anunciar coisas que possam vender ao longo das suas campanhas ou para Senado, para a reeleição no ano que vem. O outro caso de greenwashing mais óbvio além do consórcio dos empresários do governo americano, vai ser o próprio governo brasileiro. É uma coisa um pouco irônica, mas o fato do governo brasileiro ter tirado de ministro
faz o nosso trabalho um pouco mais difícil, porque o Leite é um ministro tão apagado, né, inodoro, que faz com que seja mais difícil criar um caso em torno dele, né? Você tem uma situação muito mais difícil. Mas qual é a intenção básica do governo brasileiro? É fazer com que a campanha de Glasgow seja o mínimo possível. A frase que eu ouvi dentro de Itamar foi: nós vamos lá, é como se a gente jogasse na Libertadores, na altitude, e perder de 1-0. É mais ou menos esse o processo que o governo brasileiro está indo para Glasgow. Quer dizer, ou seja, chegar em Glasgow, sabe que vai levar, haverá muita discussão contra o governo brasileiro, contra o Bolsonaro em particular, porém, a ideia toda é conseguir fazer com que, mas nós acabamos de mudar de ministro, agora as coisas vão, etc. Tentar fazer dar uma intenção de que amanhã nós vamos melhorar, que a gente sabe que é muito difícil. Do todos, falei, é o que tem menos credibilidade, mas a gente não pode pensar como que a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer. Bem, eu queria agradecer a vocês, esse é um genérico aqui para a gente falar, e eu queria chamar a Maureen para continuar e pegar a bola e falar, Maureen, afinal, o que está em jogo na COP26? Obrigada, Thomas. É bom que você já adiantou vários temas que eu vou poder pular, porque esses 10 minutos aí deixam a gente um pouco desesperado, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Beleza? Eita, não está indo. Peraí, deixa eu abrir. Então, eu tinha dividido em 3 pontos, mas acho que o último, na verdade, o Thomas já aproveitou bastante, então eu vou pular e vou deixar também para a Camila, vou focar mais especialmente no primeiro, né? E falar um pouquinho das atividades, mas a gente vai ter essa visão geral sobre a COP, né? A gente tem aí uma conferência, como o Thomas falou, depois de um hiato de espaço, porque não foi realizado no ano passado, ao mesmo tempo com uma demanda muito grande de iniciar a implementação do Acordo de Paris, que já estava com essa agenda de 2020, né, para ser estabelecida, e que, na verdade, não terminaram em Madrid, que foi na COP25, o livro de regras do Acordo de Paris. O que é esse livro de regras? Você tem um acordo global, que foi o Acordo de Paris, e, a partir disso, precisavam, é como se tivesse uma grande lei, né, o Acordo de Paris, com vários artigos, mas que você precisa dos infras legais para depois você implementar essa lei. E, ao mesmo tempo, essas regras mais específicas, né? Como é que vai implementar cada artigo, quais são as correspondências que cada país vão ter que fazer para entregar uma coisa mais coletiva de processo, que tenha comparabilidade, que tenha um processo que você consiga ter um cronograma comum, etc. E isso era o livro de regras. Esse livro, em 2019, ele não conseguiu ser concluído, ficaram faltando 2 temas, mas na verdade são 3, vocês vão ver qual que é o terceiro, e esse é o grande objetivo da COP. Então, quando se fala, para além de todo a questão de fechar acordos paralelos, né, do ponto de vista de regime, o que a gente tem esse é o grande objetivo, que é fechar esse livro de regra do Acordo de Paris, em 3 temas. Um deles é de transparência, que eu vou falar daqui a pouquinho. O outro é o artigo 6, que é esse que todo mundo está acompanhando. E o terceiro tem a ver com o marco temporal do Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris ele fala de metas voluntárias, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, uma sigla que são as NDCs. Então, essas metas, elas deveriam ser revisadas de 5 em 5 anos. Esse é o marco temporal do Acordo de Paris. Acontece que os países decidiram, por alguma razão, enviar suas metas a partir de 2030. Então, você teve um marco de 10 anos, não de 5. Então, tem todo um debate em curso que a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, você tem a agenda que o governo inglês está trazendo para essa conferência, né, que é a presidência inglesa, junto com a presidência italiana, porque essa COP esse ano já deveria ser na Itália, mas porque não teve no ano passado, eles juntaram. Mas, obviamente, quem está aparecendo na cena e quem está tirando foto são os ingleses. E eles criaram todo um processo aí que eu vou falar também sobre ele, que é esse pacote de Glasgow, que eles estão chamando, que eles criaram 4 agendas, né, que vão ser trabalhadas em paralelo às negociações. Uma tem a ver com o objetivo de 1,5 graus, um objetivo do Acordo de Paris, que na verdade fala de 2 graus, mas com esforços para 1,5 graus, e buscar algumas medidas que você possa concretizar esse processo. Um outro tem a ver com
tirar o dinheiro do bolso, né? Aonde que vai sair esses 100 bilhões anuais de dólares que é prometido desde o Acordo de Copenhague de 2009 e que nunca teve nenhum mapa do caminho, não teve. Os países do norte, eles não querem tirar o escorpião do bolso, falar efetivamente onde que eles vão tirar esse dinheiro, e está sendo um monte de lorota, né, até agora. A adaptação, que é uma coisa que não conseguiu, né, eles não conseguiram ter um objetivo global de adaptação ao Acordo de Paris, só tem um objetivo global de mitigação, que é esse que eu falei, que são os 2 graus, com esforço para 1,5, e também avançar em relação ao capítulo de perdas e danos. Para além disso, tem um debate muito importante, que são as questões setoriais, e aí que entra floresta, né, todo o debate de florestas, obviamente o artigo 6, que eles estão reforçando também, e essa discussão aí que o Thomas já falou, que eu vou tentar, se der tempo, acho que não vai dar tempo aprofundar, que é do Net Zero. Mas vamos lá, isso aqui é só um resumo do Glasgow Package, tá? Com as ações aí que os ingleses estão trazendo. Depois a gente pode disponibilizar para vocês a apresentação. E aí o artigo 13, transparência. Eu vou falar dele antes do 6, porque ele é mais rapidinho. O artigo 13, o Itamaraty sempre fala isso, é um artigo muito técnico, ninguém dá muita bola para esse debate, porque, do ponto de vista de acompanhamento, assim, né? Porque é muito chato mesmo, né? São muito técnico, muita sigla, mas os estados, eles apresentaram as suas metas voluntárias no Acordo de Paris, eles revisaram uma parte deles, né, tem um monte que ainda não revisou, ou fizeram só um upgrade das metas recentemente, mas, na verdade, cada país disse como queria fazer. Então, não existe uma comparabilidade, uma forma de mandar, uma forma de reportar, reportar no sentido de mandar o relatório comum entre todas as partes, entre todos os estados. Então, o artigo 13, ele vai construir que os inventários de emissões de gás de efeito estufa, eles possam ser de uma forma, ter uma comparabilidade nessa forma de entregar. Tá? E como os países também vão implementar suas NDCs, que são as suas metas voluntárias. Você precisa também reportar de uma forma que o secretariado consiga entender, que possa ter essa comparabilidade. E os países desenvolvidos, eles também têm um compromisso de reportar como eles estão ajudando financeiramente os países mais vulneráveis, tá? Que precisam de apoio para concretizar essas ações. Então, quais são os eixos, né? Discutir formato, discutir conteúdo, discutir periodicidade, tá? Desses relatórios que ainda estão em aberto, assim como é que vai ser a revisão desse processo. E aí, gente, tem um debate que permeia a Convenção de Clima desde o seu início, que são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é o grande debate norte-sul que está aí até hoje. E a discussão de transparência, ela sempre acaba se esbarrando nessa discussão, tá? Por conta exatamente dos países do Sul demandarem esse apoio financeiro para poder concretizar suas ações e querer que os países do Norte mostrem isso de forma transparente. Ao mesmo tempo, existe toda uma exigência para que os países do Sul eles façam a mesma coisa que os outros, no sentido dos inventários de emissões. Então, não é uma coisa muito fácil, mas eles têm uma tendência de conseguir concluir nesse ano. Em relação ao artigo 6, que o Thomas já começou a introduzir, são 3 grandes pontos principais. O primeiro, lembrando que o artigo 6, né, você pegar o que tinha em Kyoto, o protocolo de Kyoto, que termina agora, e se apropriar desses mecanismos para o Acordo de Paris, fazendo aí algumas modificações. Tá? São os chamados mecanismos de flexibilização. Por que é de flexibilização? Porque você tem uma meta voluntária que cada país diz qual é a sua. E esses mecanismos aqui do artigo 6, eles vão flexibilizar a sua meta. Eu poderia estar emitindo ou reduzindo a emissão de X, mas eu posso comprar um crédito de redução de emissão ou de remoção de um país Y. Ou eu posso, através de implementação de projetos de setores variados, também reduzir essas emissões. Além disso, desse mercado, né, que é o mercado de carbono, de compra e venda de créditos, tem um outro mecanismo, que é o 6.8, que é de não mercado. Mas aí, vamos lá, cada um. Thomas, não tenho ideia, acho que meu tempo já acabou, mas você me avisa. 6.2, eu vou terminar parar aqui, então no debate a gente entra. Comércio de redução ou de remoção entre os países partes do acordo, tá? E o nome do mecanismo é através de resultados de mitigação internacionalmente transferíveis, o tal de ITMOS. Eles criam uma unidade que vai ser essa troca aí. Isso significa o quê? Que resultados de redução ou remoção de um país, ele pode ser transferido para outro e abater nessa meta voluntária do outro, tá? O 6.4 é o novo mecanismo de desenvolvimento limpo, que agora é mecanismo de desenvolvimento sustentável. A gente já tinha isso no Acordo de Paris, no Protocolo de Kyoto, e agora vem
tem toda uma discussão, o Brasil quer que seja igual, os outros países não querem que seja igual, enfim, todo um debate de governança, como é que vai dar esse processo, e através de projetos mais de base privada, tá? E o 6.8 que entra discussões assim, até que ponto você financiar políticas públicas, de manutenção da floresta em pé, de fortalecimento de ações locais, territoriais, elas apoiam no objetivo de clima. E por isso é muito fundamental a gente olhar para o 6.8, que ele fica completamente abandonado da discussão, porque é uma real alternativa de que já existe várias práticas no mundo inteiro e que são muito menos, são muito mais né, a fim de você pensar uma mudança do ponto de vista do clima. Não vai dar tempo, só o último ponto, essa coisa do longo prazo é uma confusão, tá? Tem aqui a tabelinha, era 2025, gente, isso é a única coisa vinculante do Acordo de Paris, que é o tal da revisão em 5 anos, e o povo agora quer mexer nisso. Então, isso é uma maluquice, assim, né? Do ponto de vista até do tratado de 2015, não faz muito sentido, depois a gente pode entrar nisso, mas é o que está aí, e agora com esse objetivo maluco, que todo mundo só fala disso, que é net zero, né? Net zero para 2050. Jogando um problema que resolver agora para daqui a 30 e poucos anos. É uma loucura isso, mas é o que está em jogo agora nessa discussão, tá bom? E só para não deixar de falar, vai ter várias atividades paralelas, tem um link aqui para quem quiser acompanhar, a gente vai estar com muita atividade, que são ali os espaços, né, que a gente considera que são espaços reais, onde a gente pode ter muito mais interação e propostas concretas para enfrentamento da questão climática. Então, eu te agradeço e desculpa se eu passei o tempo. Palmas. Maria, eu quis deixar que você concluísse, pelo menos, o seu raciocínio, para ficar... Bom, se você terminar o artigo 6, não ia dar. Mas você, assim como os países, você jogou um pouquinho para frente, então, na hora do debate, a gente consegue voltar para trás. Eu queria chamar a Camila agora, eu sei que a Camila está com horário, então a Camila entra e fala um pouco sobre a questão das florestas e o desmonte no governo genocida. Boa noite a todos. A minha internet está super ruim, eu estou com o celular aqui, com o computador, e eu fiz uma apresentação super linda que eu estou achando que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque pelo jeito eu só estou conectada aqui, vocês não estão me vendo em nenhuma outra tela, né? Não. Tem uma tela escrita Camila, é você também? Ou é outra Camila? Sou eu também, sim. Então, você libera você como co-host. Pois é, mas eu não sei se eu consigo... Ela não está aparecendo para mim, assim. Gente, hoje eu peguei, botei, arrumei tudo, mas é bem complexo. Deixa eu ver aqui. Realmente eu sinto muito. Estou aqui desesperadamente, mas não apareço aqui na internet. Se vocês conseguem colar a Camila como co-host, que ela libera aqui para todo mundo. Mas vê se você... Já está liberado, Camila, para você poder... já está? Tá. É que eu queria share screen, só que agora eu já nem sei mais como é que é share screen, né? Camila, manda para a gente a apresentação e a gente passa para você. Eu estou tentando, só que a minha internet não está enviando, entendeu? Essa é a questão. Ok, got it. Join. Ai, meu Deus. Pois é, gente. Bem, eu acho que infelizmente, né, eu acho que vai ser sem a tela. Vamos fazer sem a tela e depois a gente pode compartilhar junto com o material que a gente vai enviar. Compartilhar as informações. Então, eu comecei colocando uma imagem, vocês imaginem, tá? De uma matrioshka, que é aquela boneca russa, assim, uma coisa dentro da outra, uma linda matrioshka. Porque, para mim, o maior desafio para quem vai cobrir a COP, e aproveitando muitas coisas que já foram faladas aqui na introdução perfeitamente, ele é um processo que não pode ser visto como um evento em si, né? Ele é um contínuo, e um contínuo que vem, no ano que vem completa-se 50 anos, né? Onde no espaço multilateral se discute a criação, né, do que seria um marco internacional de governança ambiental. Eu sempre faço essa provocação, né, que a ideia de governar o clima, apenas essa imagem, né, de que é possível humanamente governar o clima, de que o clima é um espaço de se fazer política e de que ações humanas milimetradas, quantificadas, produzam efeitos desejados, isso é algo assim espantoso
frente ao tamanho da empreitada e o pouco tempo onde isso se naturalizou, né, como o grande horizonte de debate da política real, né, dos programas, das disputas eleitorais, sobretudo aqui na Europa, onde eu estou. Então, o segundo slide, depois da matriosca, assim, com as suas várias camadinhas, né, porque a gente está falando de um processo que, depois da Conferência de Estocolmo, em 72, o caminho que levou à construção do conceito de desenvolvimento sustentável, que foi apresentado em 87, importante situar isso também no final da Guerra Fria, logo antes da queda do Muro de Berlim, 92, com o Brasil recebendo a Rio 92, o processo já 10 anos depois de denúncia na Rio+10, né, que aconteceu em 2002, de como as corporações e o mundo privado, né, ele entra para governar esse espaço, e a grande mobilização que aconteceu no Brasil na Rio+20 em 2012. Eu vou chegar no governo Bolsonaro, não se impressione. Mas então, agora, nesse longo processo de 50 anos, dessa matriosca, né, onde as coisas vão se encaixando, a gente está num momento muito particular. Um momento que, em termos de relações internacionais, né, tá aqui a Maureen pode debater mais com você, se chama uma juntura crítica. Uma juntura crítica desse regime que vem sendo construído e que vai passar por esse momento de virada de chave, né? Eu estou usando muito essa metáfora do plug and play, né? Tá ficando tudo pronto para que logo se possa simplesmente chegar em casa, ligar na tomada e vai começar a rodar esse outro programa. Bom, que outro programa é esse? Primeiro, né? Ele acontece nesse mundo, admirável novo mundo pós-Covid, né, onde há um momento político muito forte em direção a pactos globais de recuperação verde. A União Europeia já apresentou o seu Green Deal, né? O Green Deal ele é anterior ao Covid, né? Ele foi todo aprovado em 2019, mas ele é apresentado em junho de 2020, né? Logo no início da pandemia. Ele é um programa que dá coerência, que dá senso de propósito, que dá convergência, e onde tem a visão da União Europeia de como ela vai se encaixar nessa transição do capitalismo, nessa transição da economia, né? Se vamos sair dos fósseis, esse horizonte de saída ou de complementação dos fósseis, ou paulatina substituição dos fósseis, ele vai se dar no marco de 2030, 2040, 2050, as potências e os blocos estão disputando, né, como isso vai se dar. Já foi falado aqui da importância que isso tem para o governo Biden e para o relançamento também da economia americana na disputa geopolítica com a China, com o 5G, enfim, com as grandes questões que não se fala, né, mas é sobre isso, na verdade, que em verdade, a COP e toda a negociação do clima. Bom, o terceiro slide, então, depois desses desenhos lindos, assim, imaginem quebra-cabeças, que para montar um quebra-cabeça a gente começa sempre procurando aquelas pecinhas que tem a borda lisa. E para mim a borda lisa das pecinhas do quebra-cabeça, ela é muito importante para a gente pensar o que é esse marco regulatório, o que são esses acordos que na COP se assina e que parecem, então, no jargão se fala sem dentes, né, sem capacidade de morder, no sentido de obrigar os países a fazerem, mas que eles dão um marco, uma moldura de inteligibilidade, de propósito comum, né? Afinal, existe a Sala da Justiça, né? Nações Unidas, que também é uma coisa recente, né? São 75 anos de Nações Unidas, eu digo recente na história da humanidade e da construção desse sistema mundo que a gente vive, mas que está em profunda transformação. Então, esse momento da COP é um momento onde essa transição, esse novo mundo pós-Covid, ele tem que lidar com dois processos que são juntos, eles são inseparáveis, que é a transição verde e a transição digital. Não existe uma sem a outra. Ou seja, o mandato político da descarbonização, que organiza as narrativas desde a Greta, do Fridays for Future, dos discursos de declaração de emergência climática nos congressos, nas estratégias das grandes empresas de transição, nos lobbies, eles têm o mandato da descarbonização como um horizonte no qual a gente conversa no mundo de hoje, né? Ninguém mais fala, não, da salvação, né? Não tem mais um horizonte religioso, um horizonte do tempo das cruzadas, né? Agora a gente tem um horizonte da descarbonização. E ele tem essas datas, né? 2030,
2040 e 2050. A Maureen já falou um pouco sobre isso. Como chegaremos da descarbonização, e daí vocês podem depois ver a crítica que eu fiz, né, sobre essa métrica do carbono, que ela é, antes de qualquer coisa, como a gente pensa, através do que, como a gente pensa esse processo todo do clima, ele vem com uma grande armadilha. Essa armadilha é a ideia de net zero, né, de emissões líquidas zero. Ou seja, eu estou numa dieta de 2.000 calorias, mas hoje eu comi 3.000 e eu paguei, né, ou forcei a minha vizinha, que também poderia comer 2.000 calorias, a comer só 1.000, né, porque daí eu tenho essa ideia de que, bom, eu continuo emagrecendo porque alguém fez o que eu deveria ter feito. Claro que na ciência do clima não existe só o metabolismo da Camila, não está falando em metabolismo individual de cada pessoa, o que seria o caso de por que as dietas não são comunicáveis. Se está falando do metabolismo do clima, né, de uma atmosfera. E essa é a grande base de toda essa ciência que permite, então, que danos feitos em outros lugares ou em outros momentos históricos, eles possam ser arranjados em outros espaços de território, em outros contextos sociopolíticos, porque, afinal, estamos falando da Mãe Terra, da Gaia, de uma atmosfera. O que o Grupo Carta de Belém vem mostrando há 12, 13 anos é que não é assim, de que todo esse processo de limpar a atmosfera, ele vem privilegiando os territórios tropicais, porque é aqui que a biomassa, porque tem mais sol, porque tem mais água, porque tem uma potência da natureza onde a vegetação, como grande aposta, né, já foi falado aqui também, das florestas e dos solos, é que vão limpar o que foi feito no norte. Até porque, vocês sabem, no Brasil a gente está num processo acelerado de reprimarização da economia, vem se discutindo isso desde lá ainda da Dilma, né? E de que cada vez menos as nossas emissões vêm da indústria. Elas vêm, assim como a esmagadora maioria dos países do Sul, da mudança do uso da terra. E por isso, no Brasil, é tão chave para a entrada de florestas e principalmente a entrada, assim eles querem, né, do agronegócio brasileiro nesse grande mercado, por exemplo, de carbono dos solos. Então, outra dessas armadilhas que vem nessa COP é essa ideia de soluções baseadas na natureza, né? Nature-based solutions. Então, a mitigação, a forma de retirar o carbono da atmosfera ou de reduzir essas emissões, sequestrar o carbono, não se dá mais na discussão de colocar filtros, por exemplo, de 20 anos atrás, na chaminé da fábrica de cimento aqui na Alemanha. Não, ela se dá através de fazer a transformação dos sistemas alimentares, das florestas plantadas, da agricultura regenerativa nos países e territórios do Sul. Então, a bola da vez, e o IPCC tem uma grande parte nisso, né, 2 relatórios chaves nos últimos anos, que colocam terra, florestas e agricultura regenerativa como bola da vez. E junto com isso, claro, vem toda a narrativa positiva da bioeconomia, de como a transformação digital, né, vai chegar nos territórios. A gente vê cada vez mais as imagens, já foi falado aqui, né, da rastreabilidade de cada vaca, cada boi com o brinco, com o drone, com o sensor, ou seja, um gigantesco mercado para venda de tecnologia dos países do norte, para venda de patentes e para vincular a nossa economia, a nossa transição verde, a que isso vai gerar renda para os países do norte. Então, isso é uma coisa muito importante para quem está cobrindo, também foi falado aqui, né, ter bem consciente que a COP ela é uma feira de negócios. É ali, por exemplo, que governos subnacionais, que consórcios regionais vão comprar e vender. Tem pacotes de tecnologia que estão sendo negociados, né? Coisas assim que vão impactar o pouco orçamento que temos, né, a longo prazo, além de gerar outras questões, né? No Brasil, eu não sei quantos minutos Camila, eu tenho. Desculpa se você puder já começar aí para os seus finalmente. Sim. Então, os finalmente, então, no Brasil, esse processo, a gente vem lendo, né, e como ele se conecta com o Brasil, de que no governo Bolsonaro a gente fala muito do revogaço, né, e do desmonte da legislação ambiental, mas a nossa leitura no grupo é que é preciso ver o que foi feito de remonte, né? Houve toda uma criação de infraestrutura
para possibilitar esses novos negócios climáticos, infraestrutura de financiarização, de emissão de títulos verdes, que casa com o processo de estrangeirização da terra e do território, né? Essas grandes novas infraestruturas descarbonizadas, aposta em hidrovias, né? Tirar o transporte de carga das rodovias, passar para a hidrovia, esses grandes greenwashings, eles vêm também com uma demanda desses capitais de comprar a terra onde essas infraestruturas vão ser instaladas. Então, tem títulos verdes, tem green bonds, tem essa agenda ESG, né? ESG, que o Mourão, por exemplo, é muito vocal sobre isso, e, claro, o papel das empresas, né? Já que o governo Bolsonaro é o genocida, é o fascínio, né? Tem toda essa imagem, né? E os fatos em torno dele, as empresas, elas aparecem como best friend, né? Bancos também, toda nessa coisa na Amazônia. Então, para concluir, essa é uma COP diferente das outras, porque ela acontece nessa juntura crítica. A gente recém teve a cúpula de sistemas alimentares, um processo de 1 ano e meio super complexo, iniciado pelas corporações, capturado pelas corporações, para apresentar a transformação dos sistemas alimentares, né? Terra e florestas, como grande aposta para reduzir emissões. A Maureen já falou do que está colocado em Glasgow, mas não esquecer que no ano que vem a gente tem a CBD na China, a Convenção da Biodiversidade, que vai fechar esse processo, convergir esse processo, com o grande objetivo de colocar, até 2030, 30% das terras e 30% dos mares em todo o planeta sob regime de proteção. E aí que se imagina que vai se criar, né, uma demanda, né, por títulos de offset, de compensação, porque, por exemplo, tem países que não têm mais nenhum hectare para colocar sob regime de conservação, e de que isso vá rebater nos países do Sul. Então, isso que a gente vem mostrando nos programas Adote um Parque, Floresta Mais, e tudo que vai modificando de fato, bem concretamente, a forma de vida e a autonomia que nós temos no Brasil para pensar projetos de vida, para pensar projetos de futuro, para pensar programas e processos políticos diferentes e que não estejam atrelados a essa governança corporativa do clima. Eu paro por aqui, desculpa que eu me alonguei. Camila, eu queria depois a gente grava, porque o que a Camila falou é absolutamente fundamental para a gente entender o que eu chamo de privatização do debate, né? Ou seja, o que as corporações conseguiram, a partir, especialmente nesses últimos anos, foi literalmente o debate para elas, como se elas pudessem como se elas representassem esses populares que os países teriam que fazer. Pessoal, como a Camila está saindo, eu tenho 200 perguntas, mas eu não vou fazer. Eu queria que vocês fizessem as perguntas para a Camila neste momento. Dúvidas? Mas pode fazer também, Trauma. Então eu farei. Não, peraí. O Pedro Chabel quer fazer sua pergunta. Pedro. Boa tarde, pessoal. Prazer. Meu nome é Pedro, sou da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados, não sou jornalista, mas a gente está com uma delegação para a COP e está, enfim, aproveitando todos esses momentos para ter interlocuções. Queria aproveitar, Camila, sua especialidade na área para ouvir um pouco mais sobre a questão dos offsets florestais. A gente tem escutado que não vai ser uma questão discutida nessa COP, queria saber se você concorda com essa análise e, enfim, as perspectivas aí de mudança da posição do governo brasileiro nesse tema. Bem, eu acho que esse é o tipo da pergunta que a Maureen pode responder, que ela recém também teve umas conversas internas aí. Parece que não imediatamente, que vai ter depois, vão se abrir as coisas setoriais, mas não é essa a questão, Pedro. A questão, eu estou chamando assim, para a gente fazer uma análise materialista histórica aqui, infraestrutural, de que a transição verde, o Green Deal, seja ele qual versão for, inclusive os mecanismos de transição justa, e isso não é a Camila falando, é abrir a legislação aqui da União Europeia e ver o que está acontecendo, a espinha dorsal desses programas é a emissão de dívida verde. Então, esses novos títulos de dívida, eles estão amarrando
esse processo histórico de transformação de coisas que não eram mercadorias, e aí está o Polanyi, né, para quem gosta de olhar a história econômica, né, mercadorias fictícias. A gente está assumindo que biodiversidade é algo que se pode emitir um papel financeiro sobre isso, que o carbono também, que mercados futuros de água, eles começaram a ser negociados no final do ano passado, é um marco em dezembro de 2020, negociação de futuros de água na Wall Street. Então, assim, a infraestrutura mental de que essa é a forma, as finanças verdes, green finance, que é isso que vai levar à transição, é hoje uma agenda que se mostra como não ideológica, enganosamente como não ideológica, e que na polarização política, de um lado, bolsominions, no outro, o que vamos fazer, né, se apresenta como uma agenda tecnocrática. Ela está baseada na ciência, a gente tem tudo quantificado, tem todo esse aparato acadêmico, mas, na verdade, a gente vê, um mercado financeiro e cada vez mais a aposta na privatização das políticas públicas, na financiarização das políticas públicas, isso também se casando com as aposentadorias, né? Porque os fundos, quem está indo vorazmente para cima desses fundos e comprando com dinheiro de fundos de pensão e comprando títulos verdes, são os fundos de pensão, ou seja, a aposentadoria de quem tem hoje 30 e 40 anos, eles imaginam que vai vir da rentabilidade das florestas de eucalipto avançando cada vez mais, é óbvio, dos agrocombustíveis, da conversão do agronegócio brasileiro, que de conversão não tem nada, né? A venda do pacote da Bayer, que vocês nunca se esqueçam, a Bayer comprou a Monsanto. Então, a Bayer, quando chega agora com essa narrativa das sementes que são resistentes ao clima, do controle biológico de pragas, tudo isso é patenteado, nada disso vem como algo da real agroecologia, dos movimentos assim que há anos no Brasil vem construindo localmente, banco de semente, práticas agroecológicas de raiz reais, né? Vem agora um pacote cooptado disso, com formas de pagamento de serviços ambientais para as comunidades, uma série de iniciativas de bolsas verdes, tipo um auxílio emergencial, para manter essas populações nos territórios integradas a esses dinheiros, né, que vão vir da responsabilidade social corporativa e não mais de um orçamento público, né, que foi limitado pelo teto de gastos e que vem sendo, né, paulatinamente desconstruído e reduzido, assim como essa função do Estado, né? Então, essa privatização da governança territorial é flagrante, assim, dentro desses esquemas, né? Não sei se mais ou menos eu te respondi, mas depois acho que a Maureen pode ser bem mais focada e específica. Alguma pergunta? Não, é só para a função do horário. Eu queria te agradecer muito a tua apresentação. A sua apresentação falada foi muito boa, eu imagino que a apresentação visual fosse ainda mais bacana. Compartilha ela com a gente, para todos nós termos essa visão muito mais profunda do que a gente vai ver em Glasgow. Obrigado. Agora tchau, a gente vai estar com... Tchau. Agora nós vamos ouvir o Wilton, ele é da Coordenação da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o CONAC, está falando direto do Pará. Wilton. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Olá. Estão me ouvindo? Tranquilo? Então, estou aqui como representação da CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e falar um pouco do que esperar, né, do que as comunidades, povos e comunidades tradicionais estão esperando dessa COP. Primeiro, eu gostaria de falar das dificuldades enfrentadas em relação a conseguir levar os coletivos, os indígenas, quilombolas, extrativistas, para participar dos debates que serão realizados na COP26. Nós iremos 4 pessoas da CONAC participar dos eventos paralelos, e o principal fator que nós levamos é levar visibilidade, né, dos povos e comunidades tradicionais, dos quilombolas, para a COP26, sair do âmbito nacional e participar dos debates no âmbito internacional, e mostrar das nossas lutas, demandas que nós temos enfrentados aqui no Brasil, principalmente a questão do desmonte, né, das políticas relacionadas à regularização fundiária, que é um dos tópicos que estamos mais debatendo aqui no Brasil, por conta desse governo que tem
desestruturado, né, a questão das políticas ambientais, e a não regularização, a não demarcação de terras impacta diretamente na questão da biodiversidade, a questão da preservação das florestas, dos rios e tudo mais. Eu trabalho com pesquisas aqui na Amazônia e, atualmente, nós temos cerca de 187 territórios titulados, e dentro desses territórios, que englobam mais de 2.400.000 hectares, de tudo isso, temos 90%, né, dessa área composta de cobertura de vegetação nativa. E isso demonstra a importância da titulação de terras, da regularização fundiária, e nesse âmbito, levar essas discussões para a COP, mostrar, né, o que são os quilombolas, o que eles representam, o nosso histórico, a nossa luta, é de extrema importância. E, nessa perspectiva, mostrar que nós nos importamos com as questões climáticas, com as questões socioambientais, e que nós precisamos estar dentro desses debates, dentro dessas conversas, e que elas não fiquem apenas com as lideranças mundiais, mas que participe também as comunidades que realmente estão, né, principalmente aqui da Amazônia, que é o centro das discussões atualmente. E sobre essas questões, nós estamos levando um manifesto da CONAC, né, que trata um pouco do nosso histórico, da nossa luta, levando alguns materiais relacionados a essas questões ambientais. Também assinamos a carta, o manifesto do grupo da Carta de Belém, o manifesto da Via Campesina também, que é um conjunto de entidades de povos do campo, né, e no qual a CONAC ela participa da coordenação. Também estamos integrando o grupo Coalizão, que é um conjunto de entidades afro-brasileiras, e também estamos levando mais um manifesto que é de um conjunto de organizações afro-rurais aqui da América Latina, que integram diferentes países, como o México, a Bolívia e o Equador, que são organizações parecidas com a CONAC, né, que tem esses históricos de luta. No mais, eu espero que seja uma COP que dê voz aos povos e comunidades tradicionais e que tenham mudanças efetivas, né, que o Acordo de Paris ele seja concluído, o manifesto, né, os artigos que foram falados aqui. E, no mais, não querendo me alongar muito e abrir para as perguntas, é isso. Eu sei que tem muita gente que precisa ainda falar aí e deixar o espaço para os demais. Obrigado, o Wilton foi o único que foi correto, cumpriu rigorosamente o horário, parabéns a ele. Bem, vamos para as perguntas e para o debate. Eu sei que a Maureen tem que falar, porque ela não concluiu a parte dela, então daqui a pouco a gente faz perguntas para a Maureen, só para ela conseguir com o seu... Liberando para o pessoal falar melhor. Maureen, você quer aproveitar enquanto nós não temos perguntas e concluir a sua parte? Não tem inscrição ainda, não? Ainda não. Pessoal, não fica com vergonha, não, gente. Bora lá. Então, eu ia trazer, mas acabou que a Camila já trouxe vários, né? Foi até bom também que ela complementou. De alguns temas quentes, assim, que eu acho que corroem o debate, né? Mas eu não sei se quem quer direcionar alguma coisa, para não ter que voltar lá na apresentação. Tinha mais a ver com isso. Qual que é o pano de fundo, né? Essa cópia desse debate, então, vamos tem um discutir pano de uma fundo. coisa. Tá, o que vem do Brasil? Vamos lá. Eu acho que essa é a questão principal. Então, do Brasil... O que o governo brasileiro e tenta mostrar para o inglês? Então, tem quais governos brasileiros, né? Tem vários governos. Eu sei, exatamente. Vamos falar, vamos dizer... Qual deles? O oficial. Vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui já, ó. Fica de olho aí. A Ana Lúcia de Vaz. De onde pode vir algo de bom? Algo de bom. Mas isso é do governo ou da COP? Porque a gente está falando do governo, fiquei agora na dúvida. Pode falar no microfone, Ana, se quiser. De qualquer lugar. É uma boa pergunta. Assim, eu acho que essa COP, apesar de toda a restrição, né, a gente estava na onda de também criticar, né, fazer uma COP nesse momento. Apesar da gente saber da urgência do tema, o Carta de Belém ele se juntou às organizações sociais do mundo inteiro
que pediram adiamento para o ano que vem. Exatamente porque a gente vê que não tem condição. Assim, se você quer ter uma COP efetivamente democrática, do ponto de vista não só de participação das partes, mas também de todos, né, que estão envolvidos nesse processo, isso fica muito complicado, você fazer uma COP durante uma pandemia, que já é um absurdo, né, com quantidade de gente envolvida, e que é isso, assim, tem delegações de países que vão às vezes 3 pessoas, né, da representação do Estado. E aí, se imagina se numa reunião outra vai ficar um doente, a delegação vai ter que ficar afastada toda, porque teve contato, porque às vezes ficam no mesmo lugar, enfim, tem todo um debate assim de como é que vai dar esse processo. E aí, do ponto de vista oficial, aí como uma pessoa de relações internacionais, tá? Não é posicionamento aqui do Carta de Belém, que eu gostaria muito que fechasse esse livro de regras, porque efetivamente não tem implementação de acordo se você não fecha minimamente um passo para o regime continuar funcionando. E esse era um dos pontos que eu ainda falar, que a Camila até trouxe, é o debate do multilateralismo. O regime de clima importa? É importante a gente ter um regime climático que vai estar criando diretrizes? Ele não vai resolver o problema, gente. É muita vontade política, é muitos interesses que estão envolvidos nessa discussão. Colocar todas as fichas em cima do regime é um peso muito grande. Mas o regime ele vai criar condições para que, de forma coordenada, as 196 partes do acordo, elas possam criar medidas para enfrentamento do problema. Então, eu considero que ter um regime de clima ele é importante. Tem organizações e tem pessoas que dizem que não, que poderia ter uma alternativa a esse processo dentro do ponto de vista de outros sistemas, né, que a gente poderia construir. Mas no sistema que a gente vive, ter um regime internacional que clima, que vai coordenar tudo é importante? Se sim, é importante a gente ter a implementação do Acordo de Paris, porque ele é o que tem. Agora, como é que você vai mexer nisso? Por que você não privilegia outros mecanismos dentro do Acordo de Paris, como a discussão toda de adaptação, que é sempre jogada de lado, que ela é fundamental para você pensar tudo que está acontecendo já de impacto, quem está sofrendo impacto, e pensar também aquilo que o Hilton trouxe. Quando ele fala que eu não sei se é da Amazônia que ele falou, das titulações, né? Que a maioria desses 2 milhões de hectares, a grande maioria tem preservação, né? Tem conservação e é mata nativa. Onde está a proteção? Onde está a proteção dos bens comuns? Então, por que esse regime não está olhando para isso? Para que se crie diretrizes globais para o fortalecimento de políticas que vão apoiar quem está nesse território nessa conservação, né? Tem possibilidade desse regime fazer isso? Tem possibilidade. Você tem várias brechas ali que dá para você aproveitar as discussões. Foi criada uma plataforma indígena, ainda que não tenha incluído efetivamente as comunidades locais, esse é um grande problema do debate, né? Tem toda a discussão de perdas e danos, que podia ter ido para uma discussão de eventos extremos, mas por que chama perdas e danos? Porque a gente está falando de seguro, a gente está falando de seguradora, a gente não está falando dos direitos das ilhas insulares. Mas, sério, tem esse nome por causa das seguradoras, eu não estou brincando. A última coisa que foi discutida foi financiamento. Eu fui numa reunião de uma COP que a discussão era como a gente vai fazer, e aí era todas essas grandes empresas de seguro que estavam na mesa, como vão fazer para que uma comunidade assine um seguro, sendo que ali no lugar onde ela vive é longe de um cartório, é longe onde ela pode assinar o contrato. Vamos fazer um aplicativo de seguro? Era esse o debate, gente. Então, não dá para se enganar. Quando o Thomas traz essa agenda aqui, a agenda da COP e a Camila, né, é uma grande feira de negócios, que talvez de todos os debates e regimes ambientais que a gente tem nas Nações Unidas, a de mudança do clima é isso que a gente tem. Mas, mesmo assim, não ter um regime, um guarda-chuva global, ele não é importante ou não é importante? Eu acho que é importante, porque senão sempre fica quem vai se ferrar, quem que vai se ferrar primeiro nessa situação, né? Com certeza são as populações dos países do sul, ainda que esse ano a gente tem vários exemplos do norte que o bicho pega lá também, todo mundo tem que ficar esperto, e especialmente quem já está numa situação de não acesso a direitos. Então, quem já não está numa situação de acesso ou de perda de direitos vai piorar muito mais a situação. Então, assim, Ana Lúcia, nessa COP, se fecha o livro, ainda que o artigo 6, esse horror que a gente vê, mas pelo menos a gente consegue dialogar sobre para onde ir, entendeu? Porque senão, nesse momento, a gente nem tem como dialogar. E, assim, uma coisa que é muito grave de denúncia, os países do norte eles estão querendo acabar com a convenção. Por exemplo, na reunião do G20, eles não queriam mencionar a existência da Convenção de Clima.
existe todo um recorte para acabar com esse multilateralismo. Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer isso bilateralmente, você vai ganhar muito mais, entendeu? Então, assim, pensar nessa questão do regime é muito importante, né? Porque são muitos interesses, né? Então, a COP, de alguma forma, poderia ter algum resultado, né? Desde que houve dos povos lá, para a gente pressionar para mudar isso. A Cristiane está com uma pergunta. Cristiane, falar? Posso falar? Obrigada, pessoal. Eu sou a Cristiane Przybyski, do site OECO. Eu queria perguntar para a Maureen o quão perto que a gente está de uma efetiva regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris e da consolidação de um mercado de carbono, e tendo em vista que o Brasil ele tem se apegado muito, né, a essa consolidação e a um suposto recebimento, né, de recursos por conta desse mercado, né, que também é questionado. Alguns pesquisadores dizem que o Brasil não tem a receber. Se essa COP falhar na regulamentação do artigo 6, como que fica o Brasil? Thomas, não quer fazer um bloquinho? Gente. Uhum. O chat também tem mais pergunta aqui, ó. Não, eu estou fazendo. Estou na hora. Aqui, o próximo vai ser a Carol. Maureen, você quer? Não, eu prefiro que você responda essa primeiro e depois eu faço a resposta da... Tá. Do ponto de vista assim, do artigo 6, as últimas informações que eu tive é que tem muito mais chance de fechar esse ano, diferente do que estava em Madrid, tá? Então, tem grandes possibilidades os países estão mais flexíveis, eles realmente gostam. Porque é isso, você não vai conseguir começar a implementar se você não fecha o livro. Então, acho que existe um consenso, né, ainda que tenha muitas diferenças, de que é importante fechar. Então, por isso, tem que flexibilizar um pouco os posicionamentos, tá? Mas é isso, mas é muito complicado, porque vai fechar uma coisa bastante ruim, né? Vai fechar uma coisa bastante ruim. Nos dois primeiros, que é o 6.2 e 6.4, e no 6.8, que a gente realmente gostaria de ter alguma coisa mais forte, vai ser muito aberto, assim, né? E aí, como é que você vai fortalecer isso? Talvez conectando com o mecanismo de financiamento, pensar, uma das grandes propostas, né, da Bolívia, de outros países, é como o RED Plus, né? Da forma que está presente no Marco de Varsóvia, que é o pagamento por resultado, não é via crédito de carbono. Existe toda uma pressão para a parte do setorial, que a Camila falou, né? Respondendo um pouco o Pedro também, isso entrar para o artigo 6.4, tá? Ou, quiçá, mesmo serviço para o próprio outro artigo, desculpa. Mas no 6.8, que é esse não mercado, existem alguns países que defendem que ali poderia fortalecer esse RED sem mercado, esse RED que, na verdade, é através de pagamento por resultado via financiamento do Fundo Verde do Clima. Tá? Então, existe aí essa possibilidade. Vamos ver se nesse momento vai entrar. Agora, do Brasil, a gente tem aqui agora uma legislação péssima, um PL péssimo de regulação do Sistema Nacional de Mercado de Carbono, que é pior do que eu estava. O Brasil ele tem essa capacidade, né, o Congresso atual, de piorar muito os PLs ruins que já existiam. Assim, é uma capacidade gritante. Então, assim, o que perde você vai criar o mercado regulado dentro da convenção, ele de alguma forma é um regulado, porque o mercado voluntário ele já existe, já está aí na rua. Tá? Você pensar o mercado regulado, no caso da convenção, é criar as diretrizes para que cada país possa adotar. O problema do Brasil regulamentar antes disso é que, na verdade, você perde uma regulação que seria global e você perde um tempo. Você vai tá fazendo você perde até a barganha de negociação, né? Você já está fazendo nacionalmente, sabe? Então, assim, mas existe esse caminho e tem muita pressão. E aí o Pedro está aqui, que é da assessora da bancada, para essa regulamentação desse PL do Marcelo Ramos, que é muito complicado, sabe? Ele realmente favorece práticas péssimas do setor corporativo, do mercado voluntário, em vez de ele criar uma regulação muito mais efetiva. Assim. Mas aí, isso eu estou nem entrando no mérito do mercado de carbono, não, porque eu acho que isso não é solução. Tá? De novo, é essa questão
greenwashing, né? Ou seja, tanto no caso da Câmara, com o PL 528, como no caso do Senado, que é o PL da Cátia Abreu, são dois temas que, né, não estão sendo debatidos, sendo colocados apenas como uma forma do... Quer dizer, o Abreu é greenwashing ao zilhão, quer dizer, como se o Senado pudesse determinar quais são as metas do Brasil, sendo que o Senado não tem essa autorização. Isso aí qualquer juiz de terceira categoria consegue derrubar. Mas é só greenwashing, quer dizer, ou seja, o risco que a gente tem é que o PL 528, que realmente é importante, que realmente, quer dizer, ou seja, ele trata de uma coisa real, que ele seja aprovado apenas para o Arthur olhar e poder viajar e falar que ele aprovou um crédito, aprovou algo só né, por essa vantagem. Eu queria passar para a pergunta da Carol. Carol, onde você está? Carol, você não quer fazer a sua pergunta ao vivo e a cores para todo mundo? Bem, a pergunta dela é: dada a baixa participação de sociedade civil, como garantir o acesso à informação? Você vai fazer bloco? Não, tem até um comentário aqui da Tati, super importante que a Tati fala. É isso, corretagem de carbono, é isso que o SPL faz. Dada baixa o quê? Desculpa, fala de novo, Thomas, estava prestando atenção no outro. E aí, o Hilton, também, ó, liga o microfone aí. O Hilton também, eu acho que é a questão como dada a baixa participação na COP, como garantir o acesso à ação. Que essa é a grande questão. O fato de a gente ter uma Glasgow, poucos países vão participar, cuja participação de alguns países é limitada, alguns países vão ter que fazer quarentena no aeroporto de Londres antes de conseguir ir para Glasgow, passar aí 15 dias parados, etc. Quer dizer, ou seja, o que envolve custos, etc. Isso impede, logicamente, das ONGs conseguirem participar. Você vai ter o risco de ter uma COP gigantesco. Gigantesco. Isso não há dúvida nenhuma. A única forma de você fazer é usar as ONGs que estão aí. Quer dizer, é exatamente isso que ele está tentando fazer nessa oficina de hoje, quer dizer, tentando fazer com que tenham aqui o acesso que o Grupo Carta de Belém vai produzir, o Grupo Carta de Belém vai ter pessoas tanto lá no Reino Unido como vai ter um grupo aqui, quer dizer, pronto para acompanhar, para dar informação, para ajudar exatamente na cobertura. Essa é a ideia da oficina, colocar o Grupo Carta de Belém à disposição dos jornalistas que estão fazendo cobertura de meio ambiente, justamente para, mesmo que você não possa, porque o seu veículo não te mandou, você tem alguma informação que você queira fazer uma reportagem, senão a gente não tem a pessoa aqui, a gente tem como fazer a mediação para conseguir pessoas que possam falar sobre esses temas durante a COP e fazer com que essa discussão ela não fique, e esse é o meu grande temor, ela não fique de política, que seja como somente a questão da discussão de imagem do Brasil, ou fique só na discussão das bondades corporativas, que é o que alguns órgãos vão fazer. Mais perguntas? Tem uma da Ana aqui, dá uma olhadinha, da Ana Beatriz, acho que ela mandou. A Maria te mandou aí, Thomas. Achou? Eu achei aqui. Queria entender qual será o espaço dos povos indígenas e tradicionais na COP26. Voz no ambiente oficiais de negociação, como isso dará? É uma ótima pergunta. Maurinho, acho que essa é sua. Era legal depois o Wilton falar um pouco, né, também, concordo, o que eles estão pensando. Então, na COP, assim, eu não sei exatamente como é que vai ser essa COP, porque com a pandemia, né, a gente não sabe até que ponto, são várias áreas, né, são várias zonas que eles separam lá os setores, tipo, pensar o Rio Centro, cada salão vai ser um negócio diferente.
Tem, assim, os side events vão estar todo concentrado num lugar só, vai ter uns outros eventos mais soltos, concentrados numa outra zona, e tem a parte da negociação. Do ponto de vista da negociação, sempre tem os 3 minutinhos finais, assim, de cada plenária, que é dedicado aos grandes grupos da convenção. Aí tem lá aqueles nomes, é bingo, yango, cada um é um negócio diferente, que um é o jovem, outro é as corporações, o outro não sei o quê, outro não sei o quê, não sei o quê. Ali tem uns que são ligados aos povos indígenas, e comunidades locais, e aí no final de cada plenária tem esses 3 minutinhos, tá? Então, do ponto de vista formal, é o espaço que tem. E tem também as coletivas de imprensa, que as organizações credenciadas, elas podem fazer um coletivo, né, de, sei lá, 2, 3, 4, e marcar uma coletiva de imprensa no espaço oficial. Isso também é possível. E os side events também, que você manda a inscrição, só que são pouquíssimos, é super difícil conseguir. Obviamente, as corporações dão de bandeja, ainda mais quando eles conseguem um estado para participar, aí eles sempre conseguem aprovar, mas do ponto de vista de povos indígenas, muitas vezes eles conseguem aprovar um evento durante toda a COP, 2 eventos, um na primeira semana, um na segunda semana. Como o Hilton vai falar da CONAC, do pessoal dos indígenas, eles estão bastante organizados, né? Eles já têm muitas COPs que eles vão, existem várias alianças internacionais de POP, tem o Caucus Indígena, tem outros coletivos internacionais que eles já estão muito fortes, né, no acompanhamento da COP, estão acompanhando as discussões da plataforma indígena, né, que já foi implementado, e que vão ter ali também alguns momentos, né? Imagino que as organizações estão pensando em alguns momentos de ação, né? Seja dentro da COP ou do lado de fora, para além da agenda paralela que eu já mostrei, que vai ter um grande dia de ação global, que é o dia 6 de novembro, no mundo inteiro, e para além disso tem essas ações que cada grupo vai realizar. Mas efetivamente, não, assim, do ponto de vista oficial, seria só isso. Agora, se o Hilton também quisesse falar um pouquinho, seria legal, Hilton, o que vocês estão programando. Então, nós, enquanto CONAC, conseguimos apenas levar 4 pessoas, foi apoio de ONGs e algumas instituições. E enfrentamos também uma dificuldade agora que nós tínhamos a passagem para 5 dias de antecedência, que é na quarentena, né? E o governo do Reino Unido suspendeu essa obrigatoriedade e teve que remarcar todas as passagens, porque não tínhamos como ficar lá, o hotel já estava tudo certinho para o evento. Então, foi um transtorno muito grande, que quase inviabiliza esses 4 de viajarem. E quanto à participação, nós vamos participar dos eventos paralelos, né? Temos algumas programações, mas os eventos oficiais, como a Maura já falou, é bem complicado de participar. Então, tem algumas agendas desses eventos, já reunimos com algumas instituições, com outras organizações também, algumas manifestações que serão realizadas fora o evento oficial, né? Então, no geral, é isso. É bastante dificultoso, né? A participação aqui quilombolas e indígenas e outras instituições, outras organizações de povos e comunidades tradicionais. Novas perguntas? Nenhuma grande dúvida. Bem, eu queria reforçar, então, para todos, fazer o nosso round-up aqui, qual que era a nossa intenção. A intenção com essa oficina era dar esse panorama geral sobre o que vai ser a COP, dar uma geral sobre o que vai ser a COP, que não está, obviamente, no site da COP, né, ou seja, o que exatamente está por trás dessa grande discussão. E, principalmente, eu acho que essa é a grande questão para vocês, é colocar o Cata de Belém à disposição de vocês no processo. Claramente como que é o processo como é de cavar espaço nos veículos, como é difícil conseguir espaço
para ações de meio ambiente, mas na COP isso é outro momento. Na COP, como o mundo todo está dando, aí é a única oportunidade que vários de vocês têm para ter fôlego para matérias mais longas e matérias mais profundas. E aí está colocando as longas matérias profundas, que também tem matérias mais longas e mais profundas sobre dos povos indígenas, também sobre a questão dos povos ribeirinhos, também as questões dos territórios, ou seja, que não pouco fugir apenas do fácil, das bondades corporativas e da briga política, que não estamos dizendo que elas não têm que ser cobertas, elas têm que ser cobertas, sim, da forma crítica, é só dizer que não é só isso do que se trata a COP, não é só isso que se trata cobertura de sustentabilidade e de meio ambiente. Bem, todo mundo... Eu queria falar só um negocinho, pode? Que eu esqueci que não deu tempo de eu trazer no outro. Tá, um ponto importante, assim. Não, uma que eu acho, assim, do ponto de vista das coberturas, né, que obviamente a gente tem que descer a lenha do que o governo está falando, está fazendo aqui, isso é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar que esse debate da COP, né, dos próximos passos, é um debate para o Estado brasileiro. Né? É um debate que a COP a gente está falando de 2030, a gente está falando de 2050, né? Então são processos de longo prazo. Então, qual que é o papel que a gente gostaria que o Brasil tivesse nesses processos, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente tem que pensar, e eu espero muito que ano que vem mude, a gente tem um outro cenário, porque a gente tem que pensar nisso, né? Então, às vezes, vão muito assim, porque os Estados Unidos ou o Reino Unido, ou não sei o quê, a Inglaterra vai trazer grandes propostas de soluções maravilhosas, mas espera aí, vamos problematizar um pouco isso, né? Por que eles não estão assumindo o curto prazo agora? Por que está cheio de compensação nessas metas que eles estão oferecendo? Quais são essas propostas, né, maravilhosas? Por que a gente não fala de combustíveis fósseis, a gente só fala de floresta? A floresta é 20% das emissões, pessoal. Cadê os 80%? Cadê o dinheiro desse povo para financiar financiamento climático? Então, essas perguntas têm que ser feitas também, porque senão é muito fácil achar um culpado, e é o que vai acontecer, só que o culpado sozinho não vai fazer, não vai fazer mudança. Então, é muito importante a gente trazer nossas denúncias, né, do que está acontecendo aqui, especialmente em relação ao desmonte, como a Camila falou, e o remonte das políticas ambientais via autorregulação e compensação. Isso é muito grave, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar o debate do clima numa ótica que também é global, né? Porque senão é muito fácil, vai sair um monte de gente bonita na foto. Kerry está indo, acho que a pergunta que eu até fiz para o Trauma foi: será que o Biden vai para querer tirar aquela fotinho massa, né? Porque é a grande agenda. Mas espera lá, como é que vai fazer, né? Mas o que eu ouvi falar é que, apesar da NDC dos Estados Unidos, eles não vão conseguir implementar aquilo com o Congresso da forma que está, assim, sabe? Então, assim, espera lá também, vamos discutir, né? Porque senão fica parecendo que eles estão fazendo coisa para caramba. Obviamente, a gente aqui não está conseguindo fazer nada, né? E a pior, está retrocedendo, mas do ponto de vista global tem que ter uma pressão internacional, porque a gente tem que falar de combustíveis fósseis, esse é o ponto, senão não vai ter solução para a questão de clima, né? A gente pode salvar a Amazônia, a gente pode salvar todas as florestas do sul, mas não vai resolver o problema climático. Então, esse é um ponto muito sério que a gente tem que enfrentar. E é justamente por isso que a gente está colocando isso em discussão, porque se a gente não começa a fazer isso, para mim o grande caso quando a gente fala em 10 anos e 20, para Belo Monte, né? Belo Monte foi 2009, foi ontem. E você vê hoje o que foi Belo Monte, quer dizer, ou seja, parecia que não, mas então, qual vai ser? Belo Monte tão ruim assim, né? Quer dizer, ou seja, eu ouvi isso para caramba. E a gente vê o que foi Belo Monte, né? Então, 10 anos não é tanto tempo. É muito, se a gente pensa num caso de governo, mas ele não é tanto tempo quando a gente pensa em consequências muito práticas e que indiretamente das pessoas que estão no seu entorno. Maurício, alguma... Hilton, você quer fazer um fechamento, meu caro? Hilton? Tatiana, fecha para a gente? Isso, Thomas, muito obrigada. Então, gente, gostaria de encerrar oficialmente essa oficina em nome do Grupo Carta de Belém, agradecer muito a participação de todas e todos, dizer que a gente vai enviar para todos os inscritos um pequeno livretinho com as discussões, com a sistematização das discussões que foram feitas aqui hoje, com o manifesto que o Grupo Carta de Belém
lançou há poucos dias, que aborda algumas das questões que foram apresentadas aqui também, a Carol colou aí no chat. Para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre a discussão do artigo 6º do Acordo de Paris, nós também fizemos uma discussão com a Marina Carrillo, que é negociadora do artigo 6º, que é diplomata negociadora do artigo 6º, na conferência. Esse debate ele está disponível no YouTube do BRICS Policy Center, para todos vocês acessarem. A gente percebeu ao longo da oficina que houve um pequeno problema com a distribuição dos links de acesso para essa reunião. Então, se vocês conhecem alguém que não conseguiu entrar aqui por conta disso, ou se vocês estão aqui porque receberam a divulgação por outros meios, rede social, WhatsApp, mas não fizeram a inscrição, eu peço que vocês escrevam para a gente nesse e-mail que eu coloquei aqui no chat, que é o cartadebelém@gmail.com, para que vocês recebam o material que a gente produziu e que vai enviar para vocês, e acredito que possa subsidiar nas discussões e no trabalho de cobertura da COP. Também, nesse material, a gente vai disponibilizar os contatos, os nomes, as especialidades de membros do Grupo Carta de Belém que estarão em Glasgow ou que ficarão aqui no Brasil para entrevistas, consultas, o que vocês acharem necessário ao longo desse período. E, por fim, reforçar com todas e todos que foi muito importante para a gente realizar essa oficina. A gente chegou a um número de 60 participantes, porque é muito importante, além de aprofundar as discussões, como a Maureen, o Thomas e todas as pessoas que passaram por aqui falaram, que a gente tenha pluralidade nos debates. Eu acho que uma coisa que fica dessa oficina é que há pluralidade, há perspectivas e visões diferentes sobre esses temas e, sobretudo, o mercado de carbono no âmbito da sociedade civil brasileira. Então, a gente precisa discutir isso a fundo, se é nosso objetivo fazer um debate público sério, né? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço em nome do Grupo Carta de Belém. Espero o contato de vocês e até a próxima.